Pessoal, então, o que nós vimos na última aula? Nós falamos sobre os frutos, né? Primeiramente, nós falamos sobre dois tipos de frutos, que são os pseudofrutos, que são falsos frutos, porque eles vêm do desenvolvimento de uma parte da flor que não é o ovário. E falamos também sobre frutos partenocárpicos, que são aqueles frutos onde não ocorre a fecundação. E aí, os frutos propriamente ditos, dissemos que eles são divididos em carnosos, onde a gente tem duas divisões, baga, que tem uma ou mais sementes livres, e drupa, uma semente única e dura. E ainda falamos dos frutos secos, que são divididos em deiscentes, aqueles que se abrem, e os indeiscentes, que são os que não se abrem. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as sementes. A semente que nós comentamos, né, que é uma evolução aí das plantas, que ela surge a partir do óvulo, né? Do óvulo fecundado, né? Após a fecundação, então. As sementes, elas vão germinar dependendo de fatores internos, como a nutrição ali a partir do endosperma, e também fatores externos, como a luminosidade, a quantidade de água, a temperatura. Então, tudo isso vai influenciar na germinação dessas sementes. Então, como é composto essa semente? A semente ela tem uma parte externa, que é chamada de casca ou tegumento. Tá? Depois a gente vai ter o endosperma, que a gente viu que nas angiospermas é um endosperma triploide, ou também chamado de albúmen. Ele é o tecido que vai nutrir esse embrião. E aí a gente tem o embrião, que é uma estrutura diploide, onde vai surgir o primeiro cotilédone, as primeiras folhinhas aí dessa nova planta. E nós já falamos um pouquinho sobre a dispersão dessa semente. Ela pode ocorrer através do vento, que é a anemocoria, através da água, que é a hidrocoria, e através de animais, que pode ser de diferentes formas, mas de uma forma generalizada, a dispersão por animais é chamada de zoocoria, tá? Então, sobre essas sementes, elas podem ser de dois tipos, né? As plantas, elas são divididas em dois tipos, em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Mono, quando a gente tem um cotilédone, né? E di, quando temos dois. Esse nome dicotiledônea não é um nome mais tão utilizado. Hoje em dia, a gente já tem um nome diferente, mas que é chamado de eudicotiledôneas, ou as verdadeiras dicotiledôneas. Esses dicotiledôneas, elas só representam 3% das espécies de plantas e é um grupo mais primitivo, tá? Dos vegetais, das angiospermas, perdão. É o grupo mais primitivo que teria dado origem às mono e às eudicotiledôneas. Mas nos livros didáticos ainda a gente tem essa divisão entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Mono, um cotilédone único, onde a gente tem o tegumento fusionado, tá? E dicotiledôneas, quando elas se abrem em dois cotilédones, e onde o hipocótilo, ele começa a se desenvolver ainda ali nesse cotilédone, e ele se desenvolve antes dessa abertura, e ele se desenvolve embaixo da terra, tá? Então, vamos para as diferenças entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Elas vão apresentar diferenças externas, na morfologia externa, nas raízes, no caule, na folha, na flor e nas sementes. Então, o que a gente tem ali? A gente tem que a raiz das monocotiledôneas geralmente é um feixe chamado de raiz fasciolada, onde todos esses feixes têm um tamanho igual. Já nas dicotiledôneas, ela tem uma raiz central por onde partem os feixes. E aí ela é chamada de raiz pivotante ou axial. O caule das monocotiledôneas, ele é um caule geralmente mais fino, ele não cresce tanto em espessura. E ele é encontrado aí nas herbáceas, nos colmos, como do milho, do bambu, né? Também encontrado bulbos ou rizomas. Já nas dicotiledôneas, geralmente são troncos mais espessos e lenhosos. E a estrutura dos feixes vasculares, xilema e floema, também vai variar, né, dentro desse grupo.
Dentro das monocotiledôneas, os feixes vasculares, eles são dispostos irregularmente. Já nas dicotiledôneas, os feixes vasculares, eles são dispostos em círculos, tá? Então, a organização desses feixes variam dentro dessas duas plantas. As folhas das monocotiledôneas, geralmente, elas apresentam uma bainha bem desenvolvida e as nervuras das folhas são paralelas. Já nas dicotiledôneas, a gente quase não vê a bainha e as nervuras são reticulares. As flores também são diferentes. Nas monocotiledôneas, a gente tem as sépulas e pétalas, geralmente em múltiplos de 3, né? Elas são trímeras, então 3 pétalas, 3 sépalas. E nas dicotiledôneas, são uma base de 5, mas pode apresentar de 2 a 4, tudo bem? E em relação à semente, na monocotiledônea, a gente tem um único cotilédone reduzido e sem reserva. E nas dicotiledôneas, a gente tem 2 cotilédones com ou sem reserva, tá? Essa é a diferença básica entre elas. E assim, a gente encerra aí essa parte do reino planta, hein? Encerramos a apostila 2 e nós vamos para a apostila 3, aonde a gente vai começar a falar sobre histologia vegetal e fisiologia vegetal. Então, a gente ainda vai continuar falando de planta, conversar sobre os tecidos que vão formar essas plantas, vamos falar sobre as raízes, os caules, as folhas, todas as estruturas referentes às plantas, tá? Então, bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, que eu respondo para vocês lá no WhatsApp, tá bom?